vídeo de hoje eu vou te mostrar várias coisas muito legais, tenho certeza que você vai gostar. A primeira delas é um indicador que eu criei, é um indicador exclusivo que serve para medir a força do mercado e assim você consegue tanto fazer operações de swing trade quanto montar carteira de ações com esse indicador. Eu vou te mostrar como que ele funciona, qual que é o racional por trás desse indicador, o que ele é capaz de fazer e também vou te mostrar vários backtests que eu fiz, tanto para carteira de ações quanto para operações swing trade. Ele serve tanto em ações quanto em cripto. Eu fiz um backtest de 10 anos de uma carteira simulada com esse indicador. E é uma carteira totalmente automatizada, uma carteira quantitativa, que usa fórmulas matemáticas, código de programação, eu fiz tudo do zero. E a ideia desse indicador surgiu com base numa live que eu fiz com o Stormer há mais ou menos uns 2 meses atrás. No final do vídeo aqui, eu vou te mostrar o trecho da live para que você entenda exatamente como que foi o início da ideia desse indicador. E ao longo do tempo eu fui melhorando esse código para que ele fique do jeito que ele está hoje. Então, sem mais enrolação, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, porque isso ajuda bastante para a gente divulgar os conteúdos aqui. E bora para a explicação de como que funciona esse indicador. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que eu batizei esse indicador de histograma. É um trocadilho de Stormer com histograma, porque eu tive a ideia junto com o Stormer na live, como eu falei, e aí por causa disso eu pensei nesse nome, assim, um nome aleatório que veio na mente naquele momento, então eu batizei de histograma, achei que ficou um nome legal, e aí basicamente esse indicador que você tá vendo aí na tela. Ele parece com o MACD, mas não tem nada a ver, tá? O cálculo dele é completamente diferente. Algumas pessoas que já viram, que eu já mostrei para elas normalmente me perguntam se é um MACD modificado, mas não tem nada a ver, é totalmente diferente, tá? Você percebe aí na tela que ele tem barras verdes e vermelhas e 2 médias móveis, né? Então aqui você está vendo o gráfico de JBS e eu vou te explicar o que é cada um desses pontos aqui, né? A primeira coisa é o seguinte, o indicador ele tem a função de mostrar a força do mercado e a direção do mercado também. Então quando o ativo está em tendência de alta, as barras ficam verdes, quando está em tendência de baixa elas ficam vermelhas. E eu coloquei essas 2 médias móveis aqui que logo mais eu vou explicar exatamente para que elas servem, tá? Então, a ideia do indicador é você medir a força do mercado com relação a alguns períodos para trás. Então, nesse caso aqui, ele está padronizado para 20 períodos, tá? Eu utilizo ele tanto para 50 períodos quanto para 20. Se você vier aqui, você vai conseguir modificar, ó, pode alterar para 20 períodos, percebe que ele vai ficar mais lento, né? Ele vai dar oscilações menores. Eu gosto de deixar ele padronizado para 20 períodos, tá? Porque eu acredito que ele dá sinais mais confiáveis. Eu testei outros períodos também, períodos mais longos, mais curtos, mas eu acredito que 20 é um padrão ali que eu acho que funciona muito bem, tanto para ações, quanto para cripto, quanto para swing trade, para day trade. Enfim, é claro que quanto mais curto você deixar, mais sinais ele vai dar, consequentemente ele tende a dar sinais mais falhos, tá? E eu consigo fazer várias coisas com esse indicador. Eu consigo criar uma estratégia de execução com ele, eu consigo montar uma carteira, eu consigo fazer um screening, uma regra de coloração. Eu utilizei ele das mais variadas formas, tá? E eu vou te mostrar as formas que eu achei mais interessantes, que eu acredito que funcionam melhor, tá? Então, como eu falei, as barras verdes indicam que os preços estão em tendência de alta, barras vermelhas indicam que está em tendência de baixa, tá? Basicamente, ele vai fazer um cálculo entre o preço atual e uma quantidade de períodos para trás, que no caso aqui é 20, tá? Então, é uma fórmula matemática que mede justamente a posição do preço atual em relação aos períodos anteriores e com isso a gente consegue ter uma medida de momentum, ou seja, uma medida de força do mercado, força e direção, né? Se esse cálculo der um valor negativo, significa que está em tendência de baixa, se der um valor positivo, ele está em tendência de alta, tá? Então o código que eu criei aqui no Profit, ele faz tudo isso e ele plota para mim essas barrinhas ali que são verdes e vermelhas, né? Percebe que em alguns casos aqui a barra fica verde claro ou vermelho claro, tá? Isso aqui é basicamente uma regra de coloração que eu fiz para dizer se os preços estão esticados ou não. Então, quando ele fica verde claro ou vermelho claro, significa que o ativo já está esticado, já está sobrecomprado, tá? Então, com isso, você consegue ter uma antecipação de um possível topo, tá? As médias móveis, elas servem justamente para você ver se a força do mercado está aumentando ou diminuindo, entendeu? Então, a ideia é que a gente pegue ativos que estejam fortes para operar, que a gente entre na direção desse movimento e que a gente permaneça comprado em ativos que estão com a força aumentando. Então ele tem que estar não só em tendência de alta ou de baixa, mas essa força precisa estar aumentando. Se a força estiver diminuindo, significa que ele está desacelerando e ele pode estar próximo
de um topo. Então é para isso que servem as médias móveis, para dizer se a força do mercado está aumentando ou diminuindo, tá? Então, basicamente, se as barras estão ficando maiores, a gente tem um aumento de força do mercado. As médias móveis, elas servem para antecipar isso, para você tentar pegar momentos ali em que os preços viraram e que a força do mercado está mudando. Então, por exemplo, percebe que à medida que as barras aqui vão ficando mais arredondadas, né, ele vai diminuindo de força, as médias vão se aproximando e ele faz alguns cruzamentos. Então, esses cruzamentos, eles são indicativos de compra ou de venda, tá? Então, sempre que você tem um ativo que está com as barras vermelhas, ou seja, está em tendência de baixa e as médias cruzaram para cima, significa que essa tendência de baixa está desacelerando e eu posso estar próximo de um topo. A mesma coisa, o contrário. Quando ele está verde e ele cruza de cima para baixo, a gente pode estar tendo uma formação de topo ou uma desaceleração do movimento. Não significa necessariamente que o mercado vai cair só porque cruzou para baixo, mas mostra, na verdade, uma perda de momento, ou seja, uma perda de aceleração do movimento, consequentemente a gente pode estar próximo de um topo ou de um fundo. Nesse caso aqui eu coloquei o gráfico de JBS, eu poderia colocar qualquer ativo aqui, vou colocar Embraer, por exemplo. Percebe que em vários casos aqui, ele fez cruzamentos que deram muito certo. Aqui, por exemplo, a gente teve um cruzamento aqui dia 16/10/2023 e os preços subiram bastante, né? Então, teoricamente, aqui você faria uma compra no momento em que ele cruzou de baixo para cima, ok? Uma compra aqui e você permaneceria comprado até o momento que ele cruza na ponta contrária. Parecido com o estocástico, não é o mesmo cálculo, tá? A fórmula matemática é bem diferente do estocástico, mas tem uma certa semelhança na questão das médias móveis ali, né? Não tem nada a ver com o MACD, como eu falei. Se você colocar o MACD aqui, você vai ver que ele tem uma aparência semelhante, mas os sinais são completamente diferentes e o cálculo também é totalmente diferente. O MACD, como eu expliquei já em outros vídeos, ele mede a distância entre duas médias móveis. Então, se as médias vão ficando mais próximas, o histograma vai mudando de tamanho aqui, né? Então, basicamente é isso. O histograma, ele mede a distância das médias. Então, quando as médias estão afastadas, o histograma aumenta. Quando as médias estão mais próximas, o histograma diminui. Essa que é a ideia do MACD. No caso do histograma, que é o indicador que eu fiz, é diferente, tá? Como eu falei. Ele mede a aceleração do movimento. Então, em alguns casos, a gente pode ter uma indicação de topo ou de fundo. Vou colocar um exemplo de um outro papel aqui aleatório, pode ser Bradesco, por exemplo. Vamos colocar o gráfico diário para a gente dar uma analisada e vou colocar 50 períodos aqui só para a gente fazer uma análise um pouco diferente, né? Então, vamos alterar para 50 períodos, vamos ver aqui se deu algum sinal interessante para a gente, tá? Então, olha só, já vi vários cruzamentos aqui que parecem fazer bastante sentido, tá? Olha só que interessante, aqui a gente teve um cruzamento de baixo para cima, significa que o mercado fez fundo, e depois a gente teve um outro cruzamento ali, lá em cima. Olha que interessante, a gente teve vários cruzamentos. Foram outros também, ó. Aqui ele marcou um cruzamento de cima para baixo, então ele deu uma venda. Se você permaneceria vendido, quer dizer, até o momento em que ele cruzou de baixo para cima, então que você teria pegado um trade de 15% na venda. Depois ele cruzou, teoricamente você inverteria a mão, se você não tivesse comprado, você entraria comprado, se tivesse vendido, você zeraria e talvez entraria comprado, depende da sua análise, né? Você não vai operar cegamente do jeito que o indicador marcar, mas você pode usar ele como filtro. É a forma com que eu utilizo e que funciona demais, tá? Eu não entro cegamente nos cruzamentos, eu analiso a situação para ver se faz sentido ou não, porque em alguns casos ele vai dar sinais falhos. Por exemplo, quando o mercado fica lateral, ele tende a cruzar várias vezes e aí ele costuma dar sinais falhos, como todo indicador de tendência, né? Então ele é um indicador que marca tanto a direção da tendência, como eu falei, como a força da tendência. Então, se o papel ficar de lado, ele vai ficar marcando vários cruzamentos ali, e aí não é interessante, você vai levar vários stops, né? Então, por exemplo, aqui ele marcou um cruzamento de baixo para cima, seria uma compra, você entraria comprado e ficaria comprado até ele cruzar de novo. Então ele deu 15% na venda, né, como eu falei nesse trade anterior, aqui ele daria em torno de 20 e poucos por cento, a 26%. Depois ele cruzou de novo e ficou com as médias apontadas para baixo até aqui. Seria mais ou menos ali em torno de mais 13%
num outro trade. Olha que legal, ele conseguiu acertar o topo e o fundo várias vezes no gráfico diário. Se você colocar no gráfico semanal e reduzir o período aqui, colocar para 20 períodos, porque 50 períodos no gráfico semanal é muito longo, então o ideal é você utilizar 20, tá? Você vai ver que ele vai marcar vários sinais interessantes também. Então, por exemplo, o Bradesco aqui, ó. Esse cruzamento, teve um cruzamento aqui, deu uma compra bem grande, né? Bem expressiva aqui, no caso, próximo de 29%. Ele só foi cruzar aqui, né? Então, teria devolvido parte do lucro, né? Ele chegou a subir um pouco, depois voltou. Normal, ele é um pouco atrasado, como qualquer indicador, mas ele costuma dar sinais muito bons. Então, baseado nesse indicador, eu fiz uma regra de coloração. Então, aqui eu poderia inserir essa regra de coloração. Vou colocar aqui Screen Histograma, que é o nome do arquivo que eu coloquei. Vou dar OK e ele vai pintar os candles de acordo com os cruzamentos, tá? Então, olha que interessante aqui nesse caso. Isso é gráfico semanal, tá? Aqui seria uma venda, você ficaria vendido até aqui, deu 12%. Ele chegou a dar ali 28% e voltou um pouco, né? Como eu falei, ele costuma ser um pouco atrasado, normal com qualquer indicador, tá? E em tese você ficaria comprado, né? Ele acabou levando um stop, né? Porque caiu bastante aqui, depois voltou, deu uma outra compra. Mas em alguns casos ele funciona muito bem. Aqui tá o gráfico semanal, ele não é tão bom assim, o gráfico semanal, na verdade. Mas no gráfico diário ele funciona muito melhor. Aqui deu uma venda de 17%. Chegou a dar 17%, né? Voltou e deu um trade aqui de 10%. Se você não tivesse vendido aqui em cima e tivesse comprado antes, por exemplo, você poderia ter comprado nesse cruzamento aqui. Ele deu 13%. Chegou a marcar 20% de alta. Depois devolveu um pouco, 13%. Então ele dá vários sinais muito interessantes, tá? E a gente consegue criar várias coisas legais aqui. A primeira delas, como eu falei, é essa regra de coloração. E agora eu vou te mostrar o screening. O screening é bem legal também, eu costumo utilizar como um filtro. E eu não entro cegamente em todos os papéis, tá? Como eu falei, eu entro em alguns cruzamentos. Aí você vem aqui no screening, eu já cadastrei ele aqui, depois eu posso mostrar como que faz isso. Tem outros vídeos aqui no canal também que ensinam a fazer isso. Mas eu vou colocar aqui, ó, Screen Histograma. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Ok. Ele tá com 50 períodos, vou colocar 20. Vou dar OK. Beleza. Aí aqui agora eu vou colocar gráfico diário, tá? Um dia. Vamos pesquisar aqui para ver se tem algum ativo que tá dando esse cruzamento. Aparentemente não tem nenhum, tá? Dando cruzamento nesse momento no gráfico diário. Mas se a gente reduzir o time frame aqui, vamos colocar 60 minutos, por exemplo. Vamos ver se aparece algum. Talvez nos 60 minutos tenha mais sinais aqui, né? Infelizmente, ironicamente, aqui no momento que eu tô gravando o vídeo, não deu nenhum sinal, né? Mas faz parte. Vou esperar aqui para ver se ele não tá carregando ainda. Realmente não deu nenhum sinal nos 60 minutos. Reduzir o time frame. Vamos colocar... opa, apareceu um ali, ó. IGTI. IGTI nos 60 minutos está dando um cruzamento. O histograma está padronizado para 20 períodos, tá? Então vamos esperar carregar aqui. Meu profit está um pouco lento agora. Pronto, carregou aqui, né? Era 60 minutos. Então olha que interessante. Aqui ele teve um cruzamento de cima para baixo. O candle não ficou vermelho aqui porque a regra de coloração ela tá para 50 períodos. Vamos alterar aqui o indicador para 50. Você vai ver que ele vai dar o cruzamento aqui justamente na parte que coloriu o candle, tá? Então tem que fazer uma leve mudança no código ali para coincidir esse cruzamento aqui com a coloração do candle. Mas enfim, acredito que tenha dado para entender, né? Basicamente, a gente teve um cruzamento aqui. Teoricamente seria uma desaceleração desse movimento de alta. Isso pode ser interpretado talvez como uma venda, dependendo se você tiver, por exemplo, uma resistência aqui. Nesse caso, o ativo está claramente em tendência de alta, tá? Então eu não entraria vendido aqui, tá? Porque você vai estar vendendo uma tendência muito forte. Aqui a gente não tem nenhuma resistência para trás. A próxima resistência, ela é aqui em cima, tá? Então eu esperaria um cruzamento mais lá em cima, tá? Nesse caso aqui eu não entraria. Mas tem outros exemplos aqui. Vamos colocar São Martinho, por exemplo. São Martinho fez um cruzamento, o papel está lateral. Então assim, a gente tem que dar uma filtrada, né? Em várias situações pode acontecer dele fazer cruzamentos interessantes ali em regiões de resistência, tá? Então você precisa procurar isso. Você precisa ter essa confluência de fatores ali, né? Eu não opero simplesmente baseado nos cruzamentos, mas serve como um excelente filtro na realidade. Vamos ver Pecar aqui, ó. Pecar, por exemplo, talvez poderia ser interpretado como uma venda, porque
está numa região de resistência ali, porque é a média de 200 períodos, ele fez um cruzamento, enfim, aqui pode talvez ser uma venda a partir do momento que ele perder essa LTA aqui, tá? Então, é uma forma de interpretar, não tá errado, eu acho que faz sentido, tá? Então, você precisa filtrar as entradas, você não vai entrar em todas, mas, por exemplo, aqui eu coloquei esse índice BRA, ele tem mais de 100 ativos, e ele mostrou para mim aqui apenas 12. Então, ele já consegue filtrar bastante, tá? E tem uma taxa de acerto muito boa, pelo que eu testei. Bom, agora que você entendeu como que funciona o indicador, eu vou te mostrar o backtest que eu fiz da carteira, que é uma carteira totalmente automatizada. Eu fiz um backtest de 10 anos para ver como que é o comportamento desse indicador na hora de selecionar ações. Tá? Então eu fiz uma modelagem ali no Python, então fiz algumas linhas de código para poder escolher os 5 maiores ativos, né, os 5 melhores ativos baseado nesse indicador. São aqueles ativos que estão mais fortes, né, na ponta compradora. E baseado nisso, ele monta uma carteira com 5 ações e a cada semana ele vai fazendo atualizações. Ele pode zerar um papel ou zerar 2, às vezes não zera nenhum, depende da semana. Então ele faz a análise ali sempre no fechamento de sexta-feira e baseado nisso ele escolhe os 5 melhores ativos dentre as principais ações brasileiras. Tá? Então eu fiz um pré-filtro ali, não coloquei todas as ações da Bolsa, tá? Então eu peguei empresas de qualidade, baseado nessas empresas de grande capitalização, empresas mais blue chips, digamos assim, eu coloquei mais de 60 ações ali no modelo e ele vai mostrar ali os 5 melhores para cada semana, tá? Então, o resultado do backtest foi esse. Essa é a curva de capital desde 2014. Então, percebe que ele tem uma correlação boa com o índice, né? Esse gráfico, essa linha de baixo aqui é o Ibovespa, né? Que rendeu ali próximo de pouco mais de 100%, né? Aqui 1, 2, 3, 4 seria 100%, 200%, 300%, 400%, tá? Então o Ibov rendeu pouco mais de 100% aqui no período, tá? 100 e poucos por cento. E a carteira passou de 400%, tá? Então ela teve um alfa muito significativo, ganhou de longe do índice, né, nessa janela aqui. Eu vou colocar numa janela menor, porque aqui a gente teve vários períodos, né? Teve Covid, teve vários circuit breaks aqui, teve um crash muito grande. Então, tá rodando agora o modelo, vamos ver os últimos 5 anos, tá? Então aqui a gente tem desde 2020. Então ele pega um pouquinho antes do final de 2019 aqui. E a gente tem um alfa também muito significativo. Percebe que nesse momento que o Ibov ficou de lado, ele acabou devolvendo um pouco, mas ele sempre ficou acima do índice, né? Tanto ali no Covid, né? Ele, um pouco antes do Covid, ele teve um resultado muito bom. Acabou devolvendo no momento do crash ali, que foi março de 2020, mas ele não chegou a devolver tudo. Ele não chegou a negativar aqui, ficar pior do que o índice, né? E ele acabou recuperando bastante. Então, em momentos que o índice está para cima, que o Ibovespa tem tendência de alta, ele escolhe só as melhores ações, só o filé do mercado mesmo, e ele tende a ter uma performance muito melhor. Então, quando o Ibovespa sobe, ele sobe muito mais. Quando o Ibov cai, ele tende a segurar, porque ele acaba pegando os papéis mais de qualidade e papéis que estão em tendência de alta, tá? Então, achei bem legal esse resultado aqui. Eu vou colocar uma janela de tempo menor agora. Então, vamos analisar agora uma janela de 2 anos. Então, nesse caso, teve um retorno bem acima do Ibov também, tá? O Ibov aqui rendeu um pouco mais de 10% nesse período. E a carteira fez mais de 20%, tá? Então, tiveram alguns momentos aqui que a carteira apanhou, normal, faz parte, né? Quando você olha janelas mais curtas, tende a acontecer isso, né? Se o Ibov fica mais lateral ou cai um pouco, pode ser que ele caia um pouco mais, mas na maior parte das vezes, ele vai subir muito mais do que o Ibov, quando o Ibov estiver subindo, e ele vai segurar, ou seja, vai ter uma performance relativa melhor do que o Ibov, ele tende a ficar mais protegido, justamente porque, como eu falei, ele pega empresas de maior qualidade, né? Porque eu não coloquei todas as ações do índice no modelo, coloquei 50 maiores ações ali da Bolsa. Quando eu rodo esse modelo com todas as ações da Bolsa, o resultado fica até melhor, tá? Então, eu acabei excluindo alguns micos, alguns papéis que subiram demais em determinados períodos, depois devolveram tudo. Então, eu acabei tirando alguns papéis ali que eu não considero que são papéis de qualidade, tá? E coloquei as principais ações ali no modelo, tá? São ações com alta liquidez, empresas que você poderia operar independentemente de você ter um capital maior ou não, tá? Então, foi justamente essa escolha que eu fiz. Não coloquei penny stocks, tá? Empresas muito pequenas, porque isso, na prática, dependendo do tamanho do volume que você vai investir em cada ativo,
pode gerar algum tipo de distorção ali, né? Ou se muitas pessoas operarem esse modelo aqui, né? Quando eu for comercializar ele, quando eu for vender essas recomendações aqui, ou a gente for operar junto esses modelos, pode ser que entre muitas pessoas ao mesmo tempo no mesmo papel, isso pode gerar algum tipo de distorção. Então, por esse motivo, eu coloquei apenas papéis mais líquidos ali, empresas grandes, né? Então, esse foi o resultado, tá? Aqui a gente consegue ver os ativos das últimas semanas, ele mostra também as trocas, tá? Eu exportei para o Excel aqui os resultados, vou mostrar agora. Então, aqui a gente tem os dados da carteira, tá? Todos os ativos que entram, saem e a composição semana a semana. Tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje dia 8 de julho, os papéis da carteira são esses aqui, ó, Embraer, BRF, JBS, STBP3 e VEG. Tá? Vou mostrar aqui agora em tempo real quanto que está o resultado da carteira. Deixa eu só abrir uma outra planilha que eu tenho aqui. Então esse é o resultado em tempo real, aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele está dando 4,6 de rentabilidade em VEG. Tem outros papéis que estão perdendo aqui, no JBS, STBP3, BRF está um pouco negativo. Embraer está porrando mais de 2% também, então está bem legal. E o retorno aqui no momento, tá? Hoje é segunda-feira, a carteira inicia sempre no fechamento de sexta, então próximo do horário de fechamento de sexta-feira eu rodo o modelo, decido quais são os papéis. Aliás, o algoritmo decide sozinho quais são os papéis. Então a ideia é que você entre comprado nos ativos próximo do fechamento de sexta-feira ou na abertura de segunda-feira, tá? O seu resultado vai ter um pouco de diferença, talvez, se você abrir posição na abertura de sexta-feira, pode ter algum tipo de gap, mas eu simulei isso também, eu vi que não tem tanta alteração, o modelo continua sendo resiliente, ele continua performando bem, tanto se você comprar as ações no final do pregão de sexta-feira ou na abertura de segunda. Claro que gera alguma diferença, mas das duas formas ele tem um resultado legal. Então, nas últimas 3 semanas foram esses ativos, ele não trocou nessas semanas que passaram. Então aqui ele mostra, por exemplo, quais foram as trocas. Há 3 semanas atrás ele trocou VEG por CEMIG, aliás, CEMIG por VEG, saiu CEMIG e entrou VEG, tá? Depois, agora ele ficou mais 2 semanas sem trocar. Então, antes ele tinha ficado 3 semanas sem trocar nada. Percebe que em alguns casos aqui ele muda um papel, ou às vezes muda 2. Raramente ele vai mudar 3, normalmente ele muda de 1 em 1. O próprio modelo faz isso, tá? Então, ele já vai ter uma preferência para poder girar pouco, para gerar poucas alterações na carteira, justamente para não aumentar o nível da quantidade de custos operacionais, né? Então, eu já fiz baseado nisso, né? Ele faz poucas trocas. Mas ele pode fazer de 2 a 3 trocas, ou às vezes uma. Como eu falei, percebe que nesse caso aqui que está vazio, ó, significa que não teve troca nenhuma. Então, na maior parte das vezes, nos últimos anos aqui, desde 2014, ele faz poucas trocas bem pontuais, assim, né? Mas normalmente são semanais, né? Então, o modelo ele é rodado uma vez por semana. Eu posso mudar o modelo, fazer trocas mensais também, mas eu acredito que não faz muito sentido. Acho mais interessante fazer trocas semanais, justamente para a gente poder pegar movimentos interessantes ali. Então, um papel que ele ficou comprado durante muito tempo aqui foi Embraer, né? Embraer foi desde aqui, ó, desde o dia 1/3. Entrou comprado em Embraer, na semana seguinte ele permaneceu, né? Depois ele ficou uma semana aqui fora dela, né? Aliás, não ficou fora não, ele tá aqui, ó, na primeira posição. Então ele ficou comprado em Embraer um tempão. Vou fazer uma regrinha aqui de... Por exemplo, ó, comprado em Embraer todo esse tempo. Desde o dia 1/3, como eu falei. Então foram semanas, ó, ao todo foram 18 semanas. Então ele segurou o papel por muito tempo, né? Se eu abrir o gráfico aqui de Embraer, o gráfico semanal, você vai ver quando que foi que ele deu o call. Ah, o modelo deu entrada aqui no dia 1/3. Deixa eu ver. Esse candle abriu dia 26/2 e ele fechou dia 1/3. Abriu dia 26, fechou 1/6. Então ele entrou no fechamento desse candle aqui, tá? Olha que interessante, foi justamente quando acionou um pivô de alta do semanal. E a carteira permaneceu comprada em Embraer durante todo esse período, deu mais de 50% de retorno. Agora está em torno ali de 40%. Sendo que nas últimas semanas, como eu falei, ele não trocou, tá?
Nas últimas 3 semanas aqui, ele acabou devolvendo um pouco, porque se você analisar o gráfico aqui, você vai ver que a Embraer ficou um pouco de lado nas últimas semanas, mas mesmo assim ele permaneceu comprado, porque, de acordo com as regras do indicador, a gente ainda entende que tem uma tendência de alta e o modelo ele calcula quais papéis são mais interessantes. Então o modelo ainda entende que Embraer é um ativo muito forte em relação a outros ativos. Então percebe que aqui a gente tem uma regra de coloração das barras, como eu falei, elas ficam verde claro e verde escuro. Então, quando o papel está muito forte, ele está quase sobrecomprado praticamente, as barras ficam verdes claras. Então, percebe que durante todo esse período aqui, só teve uma barrinha verde escura. Todas as outras foram verde claras. Significa que o papel está muito forte. Então, percebe que durante todo esse tempo as barras ficaram verde claras. Significa que o papel está muito forte. Mas, como eu falei, o modelo ele entende que esse ativo é um bom ativo, por isso que ficou comprado nele 18 semanas consecutivas. E provavelmente vai permanecer comprado, principalmente se a Embraer continuar subindo, né? Porque no dia de hoje, aliás, está subindo 2%. Então, tem condição da gente permanecer com Embraer subindo durante muito tempo. Apesar dela ter ficado lateral aqui, ele até acionou uma venda, né? O candle ficou vermelho aqui no gráfico diário, mas a carteira ela analisa gráfico semanal, então não deu venda ainda. Tá? Então, por esse motivo, a gente segue comprado no modelo aqui. Tiveram vários outros ativos também que ficaram muito tempo, por exemplo, o VEG tem 3 semanas, BRF ficou bastante tempo também no modelo. Vamos abrir o gráfico de BRF aqui para você ver que interessante. Olha toda essa puxada que BRF deu nas últimas semanas, né? Chegou a subir mais de 22%. Então é muito interessante como que ele pega papéis de qualidade e papéis que estão muito fortes, né? Ele analisa os 20 períodos anteriores e, baseado nisso, ele vai definir as ações para a semana seguinte, tá? Então, o cálculo é sempre feito baseado no histórico para trás. Então, aqueles papéis que estão com uma tendência muito forte, ele vai entrar comprado. Então, em tese, a ideia é você comprar o que está subindo. Então, mesmo que o mercado esteja para baixo, que o índice esteja para baixo, vão ter vários ativos ali que vão estar em tendência de altas muitas vezes. Então, ele acaba selecionando esses ativos. E como eu não coloquei mico no modelo, eu tirei alguns papéis de baixa capitalização, eu tirei algumas penny stocks, esse tipo de coisa, ele acaba pegando papéis mais líquidos, papéis mais relevantes aí para a bolsa. Então, é bem legal isso, tá? Ah, mas essa altura do campeonato você deve estar pensando, tá, e o swing trade, como que funciona? Bom, vou te mostrar agora. Eu programei um backtest aqui no TradingView, tá? E esse indicador tanto para o TradingView quanto para o Profit, tá? Fiz algumas alterações no código ali para ele funcionar nas duas plataformas. Fiz o código em Python também. Então, a gente vai estudando, a gente vai aprendendo a fazer todas essas programações. Eu não era programador até um ano atrás. E considero que eu sou programador, eu sou um analista técnico e trader que entende de programação e que sabe fazer modelos matemáticos. Eu sou engenheiro também, então eu tenho familiaridade com esse tipo de coisa, eu gosto desse tipo de análise, então eu acabo tendo um pouco de interesse, de facilidade nesse tipo de coisa. Então, por esse motivo, eu criei um indicador tanto para o TradingView quanto para o Profit e muito em breve eu posso estar disponibilizando essa carteira aqui. Se você estiver interessado em conhecer como funciona, em receber essas recomendações, faz um comentário aqui no vídeo para eu saber se tem demanda, se as pessoas estão interessadas, porque provavelmente se tiver muita gente interessada eu vou lançar essa carteira muito em breve, tá? Então, por enquanto, eu estou usando ela só para mim e para fazer alguns testes, enfim. Mas é isso. Esse gráfico que você está vendo aí é o resultado do backtest no Bitcoin, no gráfico de 4 horas, tá? Então, aqui tem um histórico bem antigo, foram um total de 750 trades, tá? Lembrando que esse backtest aqui, ele não se baseia puramente nos cruzamentos, ele leva em consideração outras regras que eu não vou falar agora, tá? Eu dei uma refinada melhor no modelo para que ele tivesse um payoff melhor, então eu fiz stops baseados na volatilidade, fiz algumas coisas ali de trailing stop, enfim, coloquei várias outras regras, tá? Para melhorar esse modelo e ter esse resultado aqui. Se eu fosse operar puramente os cruzamentos do indicador, ele não daria um resultado tão bom igual ele deu aqui, tá? Então foram ao todo 750 operações, gráfico de 4 horas, tá? Nos últimos anos, eu não sei exatamente aqui quantos anos são, tá? Então é bastante tempo. Acredito que seja todo o histórico do Bitcoin aqui, tá? Então a gente pode olhar janelas de tempo mais curta aqui, né? Enfim. Mas rodei esse modelo aqui durante um período considerável, não sei exatamente aqui, agora eu fiquei na dúvida. Vamos ver a lista de trades aqui, ó. A mais antiga foi
Vamos ver se... 2019, tá? Então ele pegou desde 2019 o resultado, eu acredito que seja um resultado, uma janela de tempo muito boa, né? Então a gente tem esse gráfico de rentabilidade ali, nos últimos 5 anos então, né? Desde 2019. Essa devolvida aqui provavelmente foi durante o crash de 2020, tá? E a partir dali, ele operou tanto comprado quanto vendido. Fator de lucro aqui eu acredito que está bem bom, 1,4, taxa de acerto de 42%, porque é uma estratégia seguidora de tendência, tá? Então ela vai comprar quando o indicador cruza e ela vai fazer trailing stop, ela vai ir alterando os alvos à medida que o tempo vai passando, então ela é seguidora de tendência, por isso que ela tem uma taxa de acerto baixa, mas o payoff é positivo, tá? Então, basicamente é isso, tá? Fiz também o robô pro Profit, tá? Eu testei algumas coisas relacionadas a isso, mas esse backtest aqui eu achei bem interessante para o Bitcoin. Se eu colocar outro ativo aqui, posso colocar dólar, posso colocar o SP500 também. Vamos testar aqui no SP500. Ó, teve um resultado razoável, né? Acabou devolvendo um pouco. Se eu colocar no EWZ, vamos tentar no EWZ. Eu não cheguei a olhar no EWZ. Vamos ver. O EWZ ele acabou devolvendo um pouco, né? Mas ficou positivo nos últimos 5 anos. Então teve um resultado bem legal, assim. Eu tô confiando demais nesse modelo, porque eu acredito que ele faz muito sentido, tanto para seguir tendência, quanto para montar carteira. Então aqui a gente conseguiu fazer várias coisas feliz com os resultados. E como eu falei, uma das coisas mais interessantes é que essa carteira, ela não troca tantos ativos assim. Então ela não gera tantos custos operacionais, ela não fica trocando toda hora 5 ativos toda semana, não faz nem sentido fazer isso, né? Então ela faz trocas muito pontuais, às vezes nem troca, às vezes passa 2, 3 semanas sem trocar nenhum ativo. Por exemplo, aqui tive um pequeno problema na minha gravação aqui, tive que recomeçar, mas enfim. Basicamente, foi muito interessante ver o resultado dessa carteira aqui, porque ela não faz muitas trocas, ela troca às vezes um ativo ou nenhum, tá? Então, gostei bastante do resultado. Então é isso, nesse vídeo eu te mostrei como que funciona esse indicador que eu criei, para que ele serve, como operar com ele e como que eu fiz um modelo quantitativo de geração de carteira automatizada, totalmente quantitativo, com fórmulas matemáticas, com código de programação. Você não precisa gastar tempo analisando o mercado, todo o algoritmo faz as análises puramente para você. Você não precisa gastar nenhum minuto para fazer a análise do mercado, ele vai simplesmente te mostrar quais são os ativos mais interessantes. E ao longo do tempo, obviamente, eu vou melhorando esse algoritmo para que ele fique cada vez melhor. Então, o meu papel como analista quantitativo, trader, professor, enfim, eu faço todas essas coisas. O meu papel é justamente criar modelos que façam sentido para disponibilizar para vocês e também melhorar esses modelos ao longo do tempo. Então, espero que você tenha gostado, mas não acaba por aí. Ainda tem mais uma cereja do bolo no finalzinho desse vídeo. Eu vou deixar agora o trecho da live que eu fiz com o Stormer, mostrando de onde que surgiu essa ideia, tá? Foi um insight que ele deu numa live que a gente estava fazendo em conjunto, e eu acabei criando um indicador e depois fui melhorando baseado nas coisas que ele me falou, tá? Então, vou deixar o trecho da live aí para você assistir, e não vou mostrar tudo para não dar muito spoiler, mas vou deixar um trechinho aí para você entender mais ou menos como que funciona o racional desse indicador. Logicamente, como eu falei, eu fui melhorando, né, a fórmula dele, baseado naquele insight que o Stormer me deu em live, tá? Então, sou muito grato a ele por ter dado esse pontapé inicial, que acabou reverberando em várias questões, né? Virou um indicador para o Profit, virou um indicador para o TradingView, virou uma estratégia de execução, virou uma montagem quantitativa de carteira. Então, tudo baseado no insight que ele deu ali e que eu fui construindo melhorias a partir disso. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica agora com o trecho da live. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo por aí. Mas deixa eu te desafiar agora. Vamos fazer um outro quadro. Vamos fazer Bora. um outro quadro. Deixa eu te desafiar, porque a gente gosta de desafios e tem um código que eu acho que pode ser interessante. Uma coisa que eu tenho percebido, e isso é basicamente uma forma de verificar se o mercado está direcional ou não, mas também pode ser inclusive um próprio sistema operacional em si, basicamente é o seguinte. Se nós temos o candle atual,
Coloca só a tela aí, que ela não tá mostrando, não. Não, eu vou te explicar e daí automaticamente depois a gente coloca a tela, tá? Então, basicamente, se nós temos um candle atual em que a gente tenha um momentum de 20 períodos maior do que 0, sendo que o momentum é basicamente o fechamento do candle atual dividido pelo fechamento de 20 candles atrás. Quando a gente pega e divide o fechamento do candle atual pelo fechamento de 20 candles atrás, nós estamos basicamente encontrando o retorno nesse período de 20 candles. O retorno que o mercado nos deu nesses 20 candles, certo? Uhum. Quando nós temos um retorno positivo, ou seja, maior do que 0, nós estamos observando então uma tendência de alta. Quando nós temos um retorno menor do que 0, nós estamos observando uma tendência de baixa. Os testes que eu fiz até hoje mostram que esta forma de definir operações ela é extremamente rentável, em que você ficaria comprado enquanto o retorno estivesse acima do 0, e quando o retorno fosse para baixo do 0, você fecharia sua posição. Perfeito, então, dá pra gente criar um indicador aqui, né? Vamos fazer? Bora. O que mais? E a ideia é super simples, ou seja, eu vou ficar comprado quando o meu retorno dos últimos 20 candles foi positivo e fico comprado até que meu retorno não seja mais positivo quando eu saio da posição. Essa é a estratégia. Simples assim. Bora lá, então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar uma variável chamada retorno. Poderia ser qualquer nome, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o fechamento atual e dividir pelo fechamento de 20 candles anteriores. É o fechamento de 20 anteriores, não é a média não, né? Média dos fechamentos não, né? Uhum. Só o fechamento seco, né? Sim, fechamento seco. Beleza. O que é a variável retorno? 2 pontos igual, né? Ela vai receber tais valores aqui, que é o fechamento atual, ó. Fechamento dividido pelo fechamento de 20 candles atrás. De 20 candles atrás. Perfeito. Aí o que a gente vai fazer para criar o indicador? A gente vai plotar ele, vou usar a função plot, tá. Retorno, ponto e vírgula. Vamos dar um play aqui, vamos ver se vai funcionar isso aqui. Tem um erro aqui que ele está mostrando, ó, que ele está falando que ele não consegue dividir por 0 aqui. Ele não consegue dividir por 0 porque como ele pega o primeiro dado da série... Pega mais base, então. Ele não vai... Deixa eu salvar. Pega 12 minutos. Não, mas ele dá pau no primeiro candle ali, porque o primeiro candle... Entendi. Ele não consegue dividir pelo anterior, porque o anterior não existe, aí considera divisão por 0. Vamos salvar isso aqui, retorno e indicador. Salvar aqui, vamos ver se... Talvez inserindo aqui dê. Esse negócio da divisão por 0 aí, não sei se... agora foi, ó. Tá, então beleza, eu não consigo dar play por aqui, ó, tá? Mas eu consigo dar play por aqui, consigo salvar ele aqui. Pronto, a gente tem o nosso retorno, ó. Aí o que você quer? Você quer ficar comprado quando ele tá acima de 0, né? O que eu quero é ficar comprado quando ele vai para cima de 0 e quero sair da posição quando ele for para baixo de 0. Simples assim. Vou fazer uma outra regrinha aqui, ó, pra gente mudar a cor. Se o retorno for menor do que 0... Do que 1. Então, não, eu subtraí 1 ali, para ele ficar de... perfeito. Set plot color, vou colocar a CL red, vou colocar ali a linha vermelha, se ela ficar abaixo. Vá aqui. Legal agora. Ok. Temos o nosso indicador. Se você quiser colocar ele em barras, também dá, né? Mas não sei se vai fazer diferença. Vou colocar em barras. Como seria para colocar em barras, só para a gente ter essa ideia? Plot. Aqui seria uma função set plot type, aí eu vou colocar 1, que é o primeiro plot, vou colocar 2. Tem umas coisinhas aqui, galera, que para quem não tá entendendo, porque eu tô colocando 1 e 2 aqui, tem algumas coisas que eu falo lá no curso e tem no manual da Anelógica também, tá? Entendi. Então tem algumas coisas que... talvez assim fica mais visual, né? Fica bem mais visual, sem dúvida alguma. Fica quase como um maxidestograma.
basicamente. Exatamente, fica um histograma. A gente poderia, de repente, fazer um... Não sei se faz sentido, mas talvez...